Olá, saudações, irmãos e irmãs. É mais uma live, né? Vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o professor irmão Fabrício Barreto Gonçalves. Sou membro da Igreja Batista Rio de Vida, aqui de Campos Norte, né? No Rio de Janeiro, Norte Fluminense. E eu estou aqui escrevendo um artigo de teologia, um comentário bíblico. Pode ser também um TCC, ou umas TCC, né? Sobre as cartas do apóstolo Paulo, comentário bíblico. E eu estou aqui comentando o meu comentário, né? Desculpa aí a redundância, né? O pleonasmo. E estou escrevendo agora as duas cartas de Paulo aos Coríntios, ou corintianos. E queria destacar o seguinte, 1 Coríntios 1:25, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Estou lendo pausadamente porque tem muitos idosos, irmãos idosos, né, da terceira idade, chamada idade feliz, ou idade de ouro, ou idade plena, que me assistem. Por isso que eu, durante muitos anos também, fui professor de classe dominical dos jovens, das irmãs e dos idosos também, e classe de batismo da escola bíblica dominical. Grosso modo, né? Então, o autor com certeza foi Paulo. A carta ela tem sido atribuída a Paulo, embora tenha nome de primeira carta. Ela é uma segunda carta, porque 1 Coríntios 5, versículo 9, o apóstolo Paulo menciona, não querendo polemizar, uma carta que havia se perdido, tratando de problemas na igreja corintiana, ou de Corinto, né, os crentes de Corinto. E é chamada de carta canônica ou não canônica. Então, Paulo ele escreve sobre as facções, sobre as divisões na igreja, as demandas judiciais, a imoralidade, os alimentos oferecidos aos ídolos pagãos e abusos decorrentes da ceia do Senhor. Então, a igreja de Corinto, a cidade de Corinto, era uma igreja cosmopolita, cidade grande, portuária, um dos maiores centros bancários e comerciais e marítimos que havia ali, né, na contexto ali da cultura grega. Era também um centro de mistura de raças, etnias e religiões. Ou seja, o centro cultural ele estava sendo reservado para a cidade de Atenas, a cidade grega. E qual foi a ocasião e o propósito? Né? O propósito de Paulo, conteúdo, ele escreveu para responder perguntas. Estou lendo aqui no meu artigo na íntegra, feitas pela igreja para admoestar a respeito de problemas eclesiásticos informados pelos irmãos que levaram a carta. Paulo ele tem intenção ao escrever 1 Coríntios, 2 Coríntios, de ajudar a igreja corintiana, a aplicar a fé nas questões práticas do dia a dia. O primeiro capítulo ele fala sobre as facções da igreja, até o capítulo 2, quando ele fala: está Cristo por acaso dividido? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, ou Cefas, ou Keipa, né, do grego, de Pedro, apóstolo Pedro. Eu sou de João, de Cefas, e alguns falam: eu sou de Cristo. Fala também da sabedoria de Deus no capítulo 2.
E capítulos 3, 4 e 5, 3 e 4, Paulo vai falar da grandeza da igreja, a influência espiritual, estou lendo aqui no meu artigo, na íntegra. No capítulo 4, Paulo fala aos Coríntios, capítulo 4, e ele faz uma apologia ou uma defesa da sua fé, do seu ministério apostólico. Capítulo 5, ele fala sobre o caso do incesto, que um rapaz estava habitando com a mulher de seu pai, provavelmente não era sua mãe, era sua madrasta. E fala das demandas judiciais. Um irmão estavam perante os tribunais pagãos, ou seja, estava ali processando judicialmente outro irmão, sobre imoralidade. Capítulo 7 vai falar sobre o casamento, a questão familiar, casados, solteiros, viúvos, divorciados e desquitados, sobre o divórcio. Capítulo 8 de Coríntios, ele vai falar sobre as coisas sacrificadas aos ídolos. Havia muitos deuses na Grécia e muitas coisas, muitas carnes eram expostas à venda nos mercados públicos e estavam sendo oferecidos aos deuses pagãos. A questão do foco não era só o uso da carne, mas também a participação em festas sociais dos amigos pagãos. Por exemplo, quando você é um crente, isso aí é muito comum e chato. Você é crente, por exemplo, eu e a Ana Cláudia, nós somos criados na igreja, somos crentes. Temos familiares, meu sogro está frequentando a igreja, minha cunhada, meu sobrinho. Aí a gente vai para uma festa de família, casamento, 15 anos, churrasco. É bom, não é? Natal, final de ano. Vai ter bebida, vai ter churrasco, vai ter música de pagode, vai ter música não cristã. E aí, como que um crente vai se portar e vai se comportar? Ou ele fica em casa, como muitos fazem. O que Paulo recomenda, né? A gente vai escandalizar, a gente vai se afastar da família. Não é isso que Jesus ensinou, não é esse amor que Jesus ensinou. E aí? Vai ter cigarro, vai ter bebida, vai ter danças, vai ter isso, vai ter aquilo. Tudo que uma festa envolve, tudo que um churrasco em família ou não envolve. Amigos, convidados, parentes, namorado de sobrinhos, namorada de sobrinhos, namorada de sobrinhas, namorados de sobrinhas e namorados de sobrinhos. Desculpa. Então, e aí? Como que a gente vai se comportar? Ou não? Vai ter também, em algumas famílias, aí eu não queria abordar e polemizar não, mas como que a gente vai se portar como servo de Deus, como crente, eu como estudante, né, estudioso, estudante da palavra de Deus, dessa palavra aqui, um homossexual, uma lésbica, né, uma sobrinha, ou uma irmã, uma filha, uma neta, um neto. Isso aí também é família. E aí? Esses são família. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai fingir que não está vendo quem tem essas pessoas que são membros da família. Às vezes moram junto, 2 homens, 2 rapazes, 2 mulheres. Como que a Bíblia Sagrada e o crente, por exemplo, eu convido, vai ter uma festa, um aniversário meu, ou Natal, um aniversário meu em setembro, ou Ana Cláudia, minha esposa, em maio, ou no Natal, ou no Carnaval, ou na praia, né, lá na casa da praia, né?
da família da minha esposa, do meu sogro, do meu cunhado. Como que a gente vai se portar? Vai chegar lá de mãos dadas, duas sobrinhas, duas netas, duas filhas, ou irmãs, eu não tenho irmã, né? Lésbica, de mãos dadas. Como que vai ser a nossa reação e a nossa situação? A gente vai fazer isso aqui? Vai virar as costas para essas pessoas que são da nossa família, é sangue do nosso sangue? E aí? Os que bebem, os que fumam. Ah, eu não vou na casa de Fabrício e na Cláudia porque eles são crentes e eles não bebem. E aí? Então, o apóstolo Paulo, ele fala isso no capítulo 7 sobre o casamento, sobre viúvos, desquitados, divorciados, a sós, noivos, noivas, namorados, casais. Ou seja, haviam perguntado ao apóstolo Paulo, por exemplo, se era lícito ou era legal. Lícito quer dizer legal. Amém? Aos cristãos casar. É de estranhar que andassem cheios de empáfia relativamente ao caso de incesto. 1 Coríntios 5:2. Estou olhando aqui o comentário de H.H. Hawley, tá? E depois tivesse escrúpulos a respeito do casamento legítimo, um homem e uma mulher cristão. Paulo aconselha, no capítulo 7 de 1 Coríntios, estou olhando aqui meu texto, tá? A casar, salvo no caso dos que têm dom da continência. Ele próprio não era casado, verso 8. Pensam alguns que provavelmente ele era talvez no máximo viúvo, o apóstolo Paulo. Não é palavra minha, estou colocando a palavra de Henry H. Hawley, tá? Havendo perdido a esposa quando ainda era muito jovem. Por duas razões. Uma, ele era membro do Sinédrio, Atos 26:10. Ele era rabino, tinha que ser casado. Paulo. Uns falam que Paulo era solteiro, outros falam que Paulo era casado, outros falam que Paulo era viúvo. Onde, ao que informa, só os casados tinham direito de dar voto no Sinédrio. Outra, falam no capítulo 7, que parece que podia ser escrito por alguém que conhecesse as intimidades de uma vida a dois, de uma vida conjugal. No capítulo 8, Paulo vai falar sobre as carnes sacrificadas a ídolos. O capítulo 9 vai falar, digno é o obreiro do seu salário, né? A ordenação. O pastor pode ser pago ou não para exercer seu ministério. E aí, a igreja deve? É bíblico? Sim, é bíblico. Está aqui. 1 Coríntios 9. Salário dos ministros. Enfim, o Senhor Deus declara definitivamente que o ministério dos pastores, dos líderes cristãos, fosse sustentado. Capítulo 10 vai falar sobre o perigo da queda e dos alimentos. O capítulo 11 vai falar sobre a ceia do Senhor, né? A participação das mulheres no culto. É isso, a ceia do Senhor. Capítulo 12 de 1 Coríntios vai falar sobre os dons espirituais. O capítulo 13 vai falar sobre o dom do amor, as virtudes do amor. Como o amor é a força mais poderosa no universo, né? E as virtudes chamadas teologais, 1 Coríntios 13:13. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas a maior das virtudes, o dom por excelência, o fruto do Espírito por excelência é o amor. Capítulo 14, Paulo vai abordar aos Coríntios, primeira carta, sobre o dom das línguas e da profecia.
capítulo 15, né, da carta de Paulo aos Coríntios, vai falar sobre a grande doutrina da ressurreição. E Paulo argumenta, de um argumento filoniano, helênico, né? Se os mortos não ressuscitam, se de fato Jesus não ressuscitou, está lá em 1 Coríntios 15, então é vã a nossa filosofia e vã a nossa fé. Vai um cafezinho aí, né? Ana fala que eu tomo muito café. Café com adoçante, porque eu não consigo, irmãos, tomar café sem adoçante. Não tomo com açúcar, porque eu sou diabético. Perdi um dedo, né? Estou amputado. Aqui, minha caneca é personalizada, né? Fabrício. Então, a ressurreição de Jesus talvez é o milagre mais extraordinário da Bíblia, do Novo Testamento e dos Evangelhos, e também dos chamados Evangelhos sinóticos, porque se trata da esperança da nossa ressurreição, né? A vitória da morte, da vida sobre a morte. E o capítulo 16, ele vai falar de assuntos particulares concernentes à igreja de Corinto, da coleta aos cristãos pobres, para os crentes pobres de Jerusalém, a igreja mãe, né? A ordem dada às igrejas da Galácia, né? Mencionada na Epístola aos Gálatas, que falam sobre o primeiro dia da semana, isto é, o domingo, não é o sábado. Para o cristão, a guarda é do domingo, Dominus, dia do Senhor, não é o sábado. E fala de próprio punho ao irmão Sóstenes. Provavelmente foi ele que portou essa carta ao Sóstenes, a Erasto, né, que foram portadores, porque Paulo escreveu de próprio punho, não era essa caneca aqui, bic, esferográfica, né, de tinta, não. Era a pena com uma tintura chamada nanquim, ou uma tinta parecida, que eles escreviam ali o papiro com essas tintas. Muitos eram analfabetos no primeiro século, né? M. Crouzet e Jacques Legoff, dois historiadores, inclusive Flávio José, ele fala que tinha muitos cristãos que eram analfabetos. Nem todos liam e escreviam o grego. Amém? Curta o nosso canal, dê o seu joinha e escrevam e observem e leiam meu artigo agora comentando a carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Deus abençoe.